Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ergonomia de sanitários e banheiros. Então vamos falar um pouquinho sobre os espaços utilizados aí para banheiros e sanitários públicos, ok? Então já vai dando o like no vídeo, comenta se você está gostando dos temas que eu estou trazendo e também se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações, ok? Então vamos lá. Uma das coisas que atrapalham muito a utilização de banheiros e sanitários é a ergonomia. Mas o que é ergonomia? Bom, a ergonomia ela é a ciência que estuda as adaptações do trabalho para que os funcionários possam exercer as atividades de maneira segura e eficiente. Para isso são considerados fatores como características físicas, fisiológicas e psicossociais dos trabalhadores e do ambiente de trabalho. Então, isso aplicado dentro da engenharia e da arquitetura, ele condiz com a altura de mobiliários, conforto da hora de sentar numa cadeira para exercer as atividades, se as atividades forem realizadas sentadas, a altura do mobiliário para as atividades que forem realizadas em pé. Então, são vários tipos de atividades que podem ser realizadas e para isso deve-se considerar a altura de mobiliário, largura, comprimento, altura, conforto, né? A altura da cadeira, se está confortável, se a pessoa consegue colocar os pés no chão, se a altura do encosto da cadeira está confortável. Então, isso tudo influencia em atividades que possam ser feitas, podem ser realizadas de forma mais segura, né, para a saúde física da pessoa, né, que está exercendo, e também para que a atividade seja realizada com mais eficiência e conforto, tá? Então, aplicado isso dentro da arquitetura e da engenharia, com relação aos banheiros, com questão de tamanho dos boxes, dos banheiros públicos, altura dos chuveiros, dos registros, da pia do banheiro, do vaso sanitário. Então são vários itens que, se não forem respeitados dentro da ergonomia dos banheiros, os usuários e também os proprietários não vão conseguir realizar as atividades de forma segura, eficiente e confortável. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as dificuldades que existem quando não é respeitada a ergonomia dos banheiros e também o que pode ser feito aí para suprir essas necessidades de ergonomia. Então, aplicando os conceitos da ergonomia em projetos arquitetônicos, planeja-se os espaços residenciais de forma que o proprietário e demais usuários possam utilizar aparelhos, equipamentos e móveis de forma confortável, segura e eficiente. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os problemas ergonômicos mais encontrados nos banheiros e também nos sanitários públicos. O primeiro é pouco espaço entre o vaso sanitário e a abertura da porta. Então, isso é muito comum, tanto em banheiros residenciais quanto nos boxes dos banheiros públicos, tá? O vaso ele fica muito próximo da porta de entrada e isso dificulta o fechamento da porta ou então a abertura total da porta. A porta do banheiro ela tem que ser aberta totalmente, né? Todas as portas elas não podem ter nenhum empecilho, nenhum obstáculo que limite a abertura total dela, tá? Então, o que acontece muito é de não medir a abertura da porta corretamente
E na hora que o vaso é instalado, ou a porta do banheiro não abre totalmente, ou ela não consegue fechar. E muitas vezes as pessoas fazem aquele buraco que é o contorno do vaso para que a porta possa passar pelo vaso, né, e fechar. Então isso não pode acontecer, tá? A porta ela tem que abrir e fechar livremente sem atingir o vaso ou o lavatório. Isso acontece também nos sanitários públicos. O vaso sanitário ele fica muito próximo da porta do box, e daí na hora de utilizar o vaso que a pessoa vai sentar, o espaço entre o vaso e a porta é muito pequeno e a pessoa tem que às vezes se espremer para conseguir utilizar o vaso, né? Ou o joelho bate na porta, ou a cabeça bate na porta, né? Então fica muito curto o espaço entre o vaso e a porta do box. Bom, o segundo problema ergonômico mais comum nos banheiros é a largura do banheiro. Então existem banheiros que têm um espaço confortável, um espaço amplo, né? E tem banheiros que são mais estreitos. A norma permite esse estreitamento dos banheiros, mas banheiros muito estreitos ficam desconfortáveis para utilizar. Por quê? Porque as paredes ficam muito próximas, não tem às vezes espaço suficiente para colocar o vaso sanitário, o lavatório e mais o box do chuveiro. Então fica um banheiro com muito pouco espaço para circulação. Okay? Então, evitar banheiros muito estreitos, em que às vezes acontece dos banheiros serem estreitos e a pessoa colocar o lavatório em frente ao vaso sanitário, né? Então, a pessoa pode, na hora de utilizar o lavatório, pode tropeçar no vaso, a hora de utilizar o vaso pode acabar batendo parte do corpo no lavatório, então fica desconfortável o uso, né? Corre risco de sofrer algum acidente por conta disso, então não tem uma segurança na utilização, não tem um conforto, não tem uma eficiência para utilizar banheiros muito estreitos, ok? Terceiro problema encontrado nos banheiros lavatório ao lado da porta ou atrás da porta. Como comentei lá no primeiro problema, no item 1, a porta ela tem que abrir totalmente, tá? O lavatório atrás da porta, ele pode causar um desconforto na hora de utilizar, porque vai ficar batendo a porta toda vez que abrir no lavatório. Isso pode acabar estragando a porta, pode também acabar estragando o lavatório, tá? E o lavatório muito próximo da porta pode acontecer o mesmo problema do vaso sanitário. A porta não conseguir abrir totalmente ou fechar totalmente e ficar esbarrando sempre no lavatório, tá? Então evitar, ou se for utilizar ou se for instalar o lavatório próximo da porta, certificar de que na hora de abrir ou fechar a porta, ele não vai atrapalhar ali a utilização do lavatório, tá? Ou o lavatório não vai atrapalhar a abertura e o fechamento da porta, ok? O quarto problema é a altura do lavatório, tá? A norma, ela trazia uma tabela com as alturas médias para a instalação dos equipamentos de utilização de água. É interessante observar as alturas de instalação com relação à altura dos usuários da residência, tá? Mas sempre respeitar a altura média aí dessa tabela. Mas assim, o lavatório, ele não pode ser nem muito alto e nem muito baixo, por conta da ergonomia. Muito alto, a pessoa, na hora de utilizar para lavar as mãos, a mão vai ficar numa altura mais alta e a água ela vai acabar escorrendo pelo braço. Isso não é legal, né? Vai acabar molhando roupa, enfim. E se for muito baixo, a pessoa tem que ficar muito arcada para utilizar o lavatório, e também é desconfortável. Então, na altura média,
ele fica numa altura em que não vai escorrer água pelo braço e também a pessoa não vai precisar ficar arcada ou vai se arcar o mínimo possível para utilizar o lavatório, tá? O quinto problema é com relação à altura do registro do chuveiro. Então, assim, o registro do chuveiro também tem uma altura média a ser instalado, tá? Ele também não pode ficar muito alto de forma que as pessoas não consigam acesso para abrir o chuveiro e também não pode ficar muito baixo de forma que a pessoa, toda vez que precise abrir o chuveiro, tem que se abaixar, tá? A altura média do registro fica entre 1,10 m a 1,20 m de altura do piso acabado. Então, essa é a altura média do registro do chuveiro e que fica confortável para a utilização. Bom, o sexto problema é com relação à altura do chuveiro. Os chuveiros também têm uma altura média que fica entre 2,10 m a 2,15 m de instalação. Chuveiros muito altos, além de ele gastar muita água, ele também precisa de uma caixa d'água que fique também numa altura muito alta. Quanto mais alto for o chuveiro, mais alta a caixa d'água tem que ser para atender a pressão do chuveiro, tá? E também chuveiros muito baixos, as pessoas mais altas não vão conseguir entrar embaixo dele para tomar o banho. Então, ele tem que ficar numa altura de entre 2,10 m a 2,15 m de altura, ok? Sétimo problema com relação ao box do chuveiro muito pequeno. Então, a gente já falou dos boxes, dos vasos sanitários, agora a gente vai falar do box do banheiro. O box do banheiro, geralmente o box, ele fica no fundo nos fundos do banheiro, né? Fechado toda a parede. Mas tem banheiros que ele é fechado em L, né? Aquele fechamento de canto nos banheiros. Tanto o box fechado de canto quanto o box fechado só lateral, eles têm que ter um espaço suficiente para que a pessoa consiga se mover dentro do box, tá? Box muito pequeno também, o espaço, né, interno muito pequeno, também é desconfortável, ajuda na ocorrência de acidentes. Então, não tem uma segurança para utilizar, não é eficiente e também é desconfortável para o usuário, boxes muito pequenos. Para se movimentar num box muito pequeno, fica desconfortável mesmo, tá? Então, tem que respeitar aí o limite de espaçamento dos boxes, principalmente os boxes fechados em L, que é aquele box de canto, tá? No mínimo 1 m por 1 m para fechamento desse tipo de box. Ok? Oitavo problema é com relação à torneira do lavatório, a instalação da torneira do lavatório. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de torneira que vai ser escolhida para o lavatório. Existem vários tipos de lavatório, né? Tem um lavatório que é tipo um balcão e tem os lavatórios comuns. Então, o problema da torneira é a torneira ser muito curta e não acabar jogando água dentro da cuba do lavatório, como essa imagem que vai aparecer para vocês aqui. Então, acontece esse problema da torneira acabar jogando água no balcão e não dentro do lavatório, tá? Então, tem que saber o tipo de lavatório que vai ser instalado e adotar uma torneira compatível com esse lavatório, beleza? Nono problema é com relação ao suporte do papel higiênico e também o suporte de toalha. Não ficar muito alto e também não instalar muito baixo, tá? Nem muito baixo que a pessoa tenha que sair do vaso sanitário, tá? E também não muito alto de forma que a pessoa também tenha que se levantar para pegar o papel higiênico. Mesma coisa o toalheiro, né? Ou o suporte de papel toalhas. Eles têm que ficar numa altura também entre 1,10 m e 1,20 m do piso acabado.
para que quando a pessoa utilizar o lavatório, não precisar erguer muito o braço para puxar a toalha, nem se abaixar demais para puxar o papel toalha ou então alcançar o toalheiro. Então, pessoal, falando um pouquinho agora sobre as soluções, né, desses problemas de ergonomia, né? A solução, ela inicia lá no projeto e no dimensionamento. Então, na hora de projetar e de dimensionar o banheiro, tem que verificar a abertura das portas e das janelas para ver se não está, para verificar, né, se não está batendo no vaso sanitário ou no lavatório ou algum outro equipamento de utilização de água. Outra solução seria deixar pelo menos 1,5 metro de espaço dos equipamentos de utilização de água, né? Entre 1 metro a 1,5 metro de espaçamento para ter circulação, para que os usuários possam circular entre os equipamentos de utilização de água, que são o lavatório, o vaso sanitário, o box do chuveiro, né? Então, deixar aí esse espaçamento de 1 metro a 1,5 metro para a circulação dos usuários. Outra solução é, na hora de projetar, já adotar as alturas corretas no projeto, né? As alturas do chuveiro, do registro, da válvula de descarga, do lavatório, então, alturas das janelas também, né? Então, já adotar as alturas corretas do projeto para não ter aí erros na execução, ok? Também na hora de projetar, já projetar a área do box com a área suficiente, a área do banheiro, né, com a largura do banheiro, né, suficiente, então, não projetar banheiros muito estreitos, alturas do toalheiro, do papel higiênico, né, então deixar já as alturas corretas para não ter aí erros na execução, ok? Também dimensionar os vasos sanitários, os lavatórios, os boxes, com áreas de circulação suficientes para que os usuários possam se movimentar dentro do banheiro de forma segura, eficiente e confortável aí na hora de utilizar os equipamentos de utilização de água. Ok, pessoal? Bom, essas seriam as dicas de hoje para a ergonomia dos banheiros. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você ainda não faz parte aqui do canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.